Clara Rios navegava pela praça de alimentação do shopping em Belo Horizonte. O motor silencioso de sua cadeira de rodas, um contraste com o caos de vozes e cheiros ao seu redor. Os óculos escuros escondiam seus olhos, mas não a aura de poder e tristeza que a envolvia. Há 2 anos, suas pernas haviam se tornado prisioneiras de um silêncio teimoso, uma consequência física da traição que implodiu sua vida. Ela era uma rainha em um trono móvel, cercada por luxo, mas exilada de si mesma. O mundo, para ela, havia perdido a cor, e cada dia era apenas uma repetição cinzenta do anterior, uma rotina de negócios e solidão que a mantinha funcional, mas não viva, uma alma paralisada em um corpo que se recusava a obedecer. Foi quando uma voz infantil, clara e surpreendentemente firme cortou o ruído ambiente. Senhora, se me deixar comer suas sobras, eu te faço andar de novo. Clara parou, o som das rodas cessando abruptamente. Virou a cabeça e viu um menino de não mais que 8 anos, de gastas e um gorro que escondia seus cabelos. Seus olhos, no entanto, eram o que aprenderam. Eram sérios, profundos, carregados com uma sabedoria que não pertencia à sua idade. "O que você disse?" ela perguntou, a voz tingida de incredulidade. O menino, que se apresentou como Léo, repetiu a oferta, não como um pedinte, mas como um negociador. "A senhora não consegue andar. Eu posso ajudar. Só preciso das sobras da sua comida." A audácia da proposta a deixou sem palavras. Como ele sabia? Ela sempre usava uma manta sobre as pernas, um truque para manter sua vulnerabilidade escondida dos olhares curiosos do mundo. A resposta do menino foi ainda mais desconcertante. "Eu vejo essas coisas", disse ele com uma simplicidade assustadora. "Meu avô me ensinou. Ele dizia que algumas pessoas param de andar não porque as pernas estão quebradas, mas porque o coração está partido." As palavras de Léo não foram uma pergunta, foram um diagnóstico. Elas atravessaram a armadura de frieza que Clara construiu ao redor de si mesma e tocaram diretamente na ferida aberta que ela se recusava a admitir que ainda sangrava, o epicentro de sua paralisia. Um menino de rua, uma promessa impossível e um segredo doloroso. O que ele sabe sobre a dor dela? Se você acredita que a cura pode vir das fontes mais inesperadas, inscreva-se no canal e curta este vídeo para desvendar este mistério emocionante. Antes da cadeira de rodas, Clara Rios era uma força da natureza. Uma mulher que não nasceu em berço de ouro, mas que construiu um império do zero, tornando-se a dona de uma das maiores construtoras de Minas Gerais. Sua presença era magnética, sua risada preenchia qualquer ambiente. Ela era a mulher dos sapatos de salto alto, que comandava reuniões de diretoria com a mesma facilidade com que dançava um tango em uma noite de festa. Acreditava em trabalho duro, em lealdade e, acima de tudo, nas fundações sólidas que havia construído em sua vida. Um casamento de 15 anos com Ricardo, o homem que conhecera na faculdade, e uma amizade de infância com Vanessa, sua confidente, sua irmã de alma. Ela se sentia segura, inabalável, sem saber que vivia sobre um terreno prestes a ceder. A demolição de seu mundo aconteceu em uma terça-feira comum. Ao voltar mais cedo de uma viagem de negócios, encontrou o carro de Ricardo ao lado do de Vanessa na garagem. O silêncio da casa era estranho, pesado. Subiu as escadas, o coração já batendo descompassado. E então, ao abrir a porta de seu próprio quarto, o santuário de seu casamento, ela os viu. Seu marido e sua melhor amiga juntos em sua cama. A traição não foi uma facada, foi dupla, um ataque coordenado vindo das 2 pessoas em quem ela mais confiava no mundo. O choque foi tão profundo, tão violento, que ela não gritou, não chorou. Sentiu apenas algo se quebrar dentro dela, um estalo sísmico que rompeu as estruturas de sua realidade. Na manhã seguinte, a dor da alma desceu para o corpo. Clara acordou e, ao tentar se levantar,
Suas pernas não obedeceram. Simplesmente não se moviam. O pânico deu lugar a uma peregrinação por hospitais e consultórios. Os melhores médicos do país a examinaram. Ressonâncias magnéticas, testes neurológicos, uma bateria de exames que custaram uma fortuna. O resultado era sempre o mesmo. Clinicamente, não havia nada de errado com ela. A conclusão dos especialistas foi um sussurro que ela se recusou a ouvir. A paralisia era psicossomática. Sua mente, para protegê-la de uma dor emocional insuportável, havia desligado suas pernas. Para uma mulher de ação como Clara, aceitar que seu corpo era prisioneiro de seu coração partido era a mais humilhante das derrotas. A mente racional de Clara gritava que aquilo era um absurdo. Sua secretária, Helena, materializou seus pensamentos em um sussurro urgente. Dona Clara, cuidado! Isso é algum tipo de golpe? Esses meninos de rua são espertos. Eles sabem como manipular. Era a voz da lógica, do mundo cínico que Clara conhecia tão bem. Mas outra voz, uma mais antiga e quase esquecida dentro dela, estava intrigada. O menino não pediu dinheiro. Ele falou de um coração partido com uma precisão cirúrgica que nenhum médico alcançara. Dividida entre a desconfiança e uma centelha de esperança que ela mesma considerava ridícula, Clara cedeu. Está bem, Léo. Você pode ficar com as sobras, disse ela, mas não espere milagres. O que eu tenho não tem cura. A resposta do menino a desarmou completamente. Quando Clara pediu que Helena lhe trouxesse uma refeição nova, ele recusou com uma firmeza surpreendente. Não, senhora. Se me der comida de graça, o acordo não funciona. Tem que ser sobra. Ele então explicou a filosofia de seu avô sobre o acordo justo. Eu ajudo a senhora me ajuda. Ninguém fica devendo favor, assim ficamos quites. A pureza daquela lógica atingiu Clara com força. A palavra justo ecoou em sua mente, um contraste brutal com a injustiça que a aprisionara. Seu casamento de 15 anos, sua amizade de uma vida inteira, tudo havia sido um acordo fraudulento. E ali, um menino de rua lhe oferecia a transação mais honesta de sua vida. Ela comeu em silêncio, observando-o. Ele esperou pacientemente, sem a ansiedade de um pedinte, mas com a calma de um profissional aguardando sua parte no contrato. Quando ela terminou, empurrou a bandeja com as sobras em sua direção. Ele se aproximou, agradeceu com um aceno de cabeça e comeu devagar, com uma dignidade que a comoveu profundamente. Não havia desespero em sua fome, apenas a satisfação de uma troca justa. Aquele comportamento, tão diferente de tudo que ela esperava, continuava a desmantelar suas defesas. Aquele menino não era um golpista. Ele operava com um código de honra que envergonhava o mundo sofisticado do qual ela fazia parte. Ao terminar, ele se levantou, o olhar sério novamente fixo nela. Obrigado, Dona Clara, disse ele. Ela se assustou por ele saber seu nome. Ouvi a moça falando. Ele explicou, apontando para Helena. Amanhã eu volto, no mesmo horário. Vou trazer umas coisas que meu avô usava, umas coisas que vão te ajudar. E com a mesma naturalidade com que chegou, ele desapareceu na multidão do shopping, deixando para trás uma mulher de negócios cética, uma secretária desconfiada e o fantasma de uma promessa impossível. Clara não sabia quem era aquele menino ou o que ele traria no dia seguinte, mas pela primeira vez em 2 anos, ela sentiu uma razão para esperar pelo amanhã. André, seu motorista há mais de uma década, era a testemunha silenciosa da longa noite de Clara. Ele a conhecera como a mulher vibrante que construiu um império,
uma força da natureza que parecia indestrutível, e nos últimos 2 anos ele a viu se transformar em uma sombra de si mesma, uma rainha exilada em seu próprio corpo. Sua rotina diária era a partitura de uma vida de luto, da mansão para a empresa, da empresa para sessões de fisioterapia inúteis, do tratamento para o mesmo almoço solitário no shopping. Ele a transportava em um carro de luxo, mas sentia que dirigia um cortejo fúnebre, carregando uma alma que havia desistido de viver. A dor dela era uma passageira constante e silenciosa no banco de trás. Por isso, quando a rotina começou a quebrar, André foi o primeiro a notar. Naquele segundo dia, ao levá-la para o almoço, ele sentiu uma nova energia nela, uma expectativa que não existia antes. De sua posição discreta, ele observou o menino se aproximar da mesa dela novamente. Sua primeira reação foi de alarme, o instinto protetor gritando que aquilo era perigoso. Ele viu o menino se ajoelhar, tocar os pés de sua patroa, posicionar pedras. Era uma cena bizarra, surreal, que desafiava qualquer lógica. Ele pensou em intervir, em chamar a segurança, em protegê-la do que parecia ser um golpe elaborado. Mas então ele viu o rosto de Clara. E pela primeira vez em 2 anos, ela não parecia ausente, parecia presente. Nos dias que se seguiram, André testemunhou a mais estranha das terapias. O menino, as pedras, histórias sussurradas. Era um ritual que sua mente racional não conseguia compreender, mas cujos resultados ele não podia negar. Clara começou a mudar. Eram coisas pequenas, quase imperceptíveis para um estranho, mas gritantes para ele. A forma como ela passou a olhar pela janela do carro, observando a cidade. A pergunta casual sobre a saúde de sua esposa, um gesto de interesse pelo mundo exterior que havia desaparecido. E o mais chocante de tudo, o pedido em uma tarde para que ele desviasse o caminho e passasse pela Praça da Liberdade, o lugar onde ela costumava correr. Ele nem sabia o que o menino fazia, mas via a magia acontecer. Na solidão de seu quarto, noite após noite, Clara travava uma batalha silenciosa. Seguindo as instruções de Léo, ela fechava os olhos e tentava se comunicar com suas pernas, não com ordens, mas com memórias. Lembrava-se da sensação da areia sob os pés, da alegria de uma corrida no parque, do poder que sentia ao caminhar por um canteiro de obras. E então, em uma madrugada chuvosa, aconteceu. Um espasmo, um movimento minúsculo, quase imaginário, no dedão do pé direito. Ela prendeu a respiração, o coração disparado. Tentou de novo. E lá estava, um tremor inconfundível. Depois de 2 anos de silêncio, seu corpo havia finalmente respondido ao seu chamado. As lágrimas que rolaram por seu rosto não eram de tristeza, mas de um choque esperançoso e aterrorizante. No dia seguinte, ao chegar ao shopping, Clara encontrou Léo, acompanhado de uma figura minúscula de cabelos loiros e olhos imensos. "Esta é minha irmã, Lia", disse ele. A menina, de apenas 5 anos, olhou para Clara não com a timidez de uma criança, mas com uma profundidade que a desconcertou. Antes que Clara pudesse contar sobre seu progresso, Lia se aproximou da cadeira de rodas, colocou as mãozinhas sobre os joelhos de Clara e, com uma voz doce e firme, proferiu uma verdade que abalou o mundo da empresária. "A senhora quer andar", disse a menina, "mas está com medo." Clara ficou paralisada, a intuição crua da criança atingindo o cerne de um sentimento que ela nem sequer havia admitido para si mesma. "Medo de quê?", perguntou Clara, a voz um sussurro. A resposta de Lia foi a revelação mais profunda e dolorosa de sua jornada. "Medo de ficar boa e ele voltar para te magoar de novo." As palavras da menina de 5 anos foram como um raio, iluminando o porão escuro onde Clara havia trancado suas emoções. Era verdade. Sua paralisia havia se tornado um escudo. Enquanto estivesse quebrada, ninguém poderia machucá-la novamente. Ficar bem
Significava se tornar vulnerável outra vez, significava arriscar um novo sofrimento. A criança, com sua sabedoria ancestral, havia acabado de nomear as correntes invisíveis que a própria Clara havia amarrado em suas pernas. Uma prisão construída com o medo de ser forte e livre novamente. A lógica infantil que se seguiu foi irrefutável. Mas se a senhora não andar, vai continuar machucada do mesmo jeito. Então, é melhor andar e ser forte, concluiu Lia, com uma simplicidade que desarmava qualquer argumento. Clara olhou para aquelas duas crianças, órfãos da rua, que entendiam a geografia de sua alma melhor do que qualquer especialista. Ela percebeu que sua batalha não era apenas física, era uma luta contra seus próprios fantasmas. A cura não significava voltar a ser a mulher que era antes, mas se tornar alguém que podia ser, ao mesmo tempo, forte e vulnerável. A semente da virada estava plantada. Seu objetivo não era, mas apenas mover as pernas, era libertar o coração. A verdade foi revelada pela boca de uma criança, e agora a batalha é interna. Se você já teve que lutar contra seus próprios medos para seguir em frente, comente sua história e inscreva-se no canal para ver a jornada de Clara rumo à sua verdadeira libertação. A revelação de Lia foi a chave que destravou as últimas correntes de Clara. Liberta do medo subconsciente de se curar, seu progresso tornou-se exponencial. As sessões com Léo, na praça de alimentação, se transformaram em celebrações diárias de pequenas vitórias. O formigamento virou movimento, os dedos dos pés agora obedeciam, os tornozelos começavam a despertar. Foi então que o fantasma de seu passado ligou. Era Ricardo, seu ex-marido, a voz dele um eco da dor que ela estava superando. Ele pediu um encontro usando a desculpa de assuntos urgentes da empresa. A antiga Clara teria se escondido atrás de seus advogados, mas a nova mulher, guiada pela sabedoria de uma criança, viu aquilo não como uma ameaça, mas como a confrontação final e necessária para sua total libertação. Naquela noite, a sala de estar da mansão se tornou um tribunal. Ricardo entrou e Clara viu imediatamente que ele não era o homem poderoso que a deixara, mas uma versão diminuída, assombrada por suas próprias escolhas. Ele não se sentou, permaneceu de pé, nervoso, e confessou com a voz embargada que seu romance com Vanessa havia terminado. Mas a revelação que ele trazia era muito mais sombria do que o fim de um caso. Clara, não foi como você pensa, disse ele, as palavras tropeçando. A Vanessa, ela planejou tudo. Ela queria que você nos encontrasse. A confissão pairou no ar, uma verdade tão perversa que era quase impossível de absorver. Ele admitiu ter sido fraco, um peão no jogo de uma mulher muito mais cruel do que ele. O que quer dizer com planejou tudo? Perguntou Clara, a voz perigosamente calma. Ricardo, incapaz de encará-la, revelou a profundidade da maldade de Vanessa. Ela queria que você nos visse. Calculou o dia e a hora. Disse que o choque a destruiria emocionalmente, que você entraria em colapso e assim seria mais fácil para nós assumirmos o controle de tudo, do seu dinheiro. A verdade era um monstro. Não fora um crime de paixão, mas um ato de guerra psicológica friamente calculado, orquestrado pela mulher que ela um dia chamou de irmã. O objetivo nunca foi apenas roubar seu marido. Foi aniquilar seu espírito para saquear seu império. Uma traição de uma magnitude que transcendia o coração e mirava a alma. A revelação, no entanto, não quebrou Clara. Pelo contrário, ela forjou as peças quebradas de seu coração em uma arma. A dor, a tristeza e o medo que a paralisaram por 2 anos se transmutaram em uma onda de pura e avassaladora fúria. Era a raiva justa de uma mulher que se recusava a ser a vítima no roteiro de outra pessoa. Essa energia, poderosa e crua, viajou por seu corpo como uma corrente elétrica, despertando cada nervo adormecido. Ela sentiu uma força em suas pernas que não sentia há anos.
e enquanto Ricardo a observava atônito, ela apoiou as mãos nos braços da cadeira, empurrou com toda a força de sua alma e, pela primeira vez em 2 anos, se levantou. De pé, trêmula, mas inabalável, Clara encarou o homem que era um fantasma em sua própria casa. Ricardo a olhava como se visse uma assombração, incapaz de processar o milagre que sua crueldade havia ironicamente provocado. "Saia da minha casa", disse ela, e a voz não era de uma vítima, mas de uma rainha retomando seu trono. Ele tentou balbuciar um pedido de desculpas, mas ela o cortou com a frieza do aço. "Suas palavras são vazias. Você foi um peão covarde em um jogo sujo. A única coisa que quero de você é o seu desaparecimento." E então, ela deu o primeiro passo de sua nova vida, um movimento lento e deliberado em sua direção, que o fez recuar em medo e vergonha. Na manhã seguinte, uma nova Clara acordou. A primeira coisa que fez não foi ligar para seus advogados, mas para seu motorista. Ela foi ao shopping, andando com o auxílio de uma bengala, ansiosa para contar a Léo sobre seu progresso. Mas o banco onde eles sempre se encontravam estava vazio. Um pânico frio tomou conta dela. Ela perguntou aos lojistas, aos seguranças. Ninguém os tinha visto. Na farmácia, uma funcionária se lembrou de um menino tentando conseguir xarope para tosse na noite anterior. O que antes era uma jornada de cura pessoal, subitamente se tornou uma missão de resgate. As crianças que a haviam salvado agora precisavam ser salvas por ela. A mulher de negócios, há muito adormecida, despertou com uma fúria protetora. Clara mobilizou seus recursos, sua assistente, seus contatos. Em poucas horas descobriu o que temia. Léo havia sido encontrado sozinho e levado para o conselho tutelar, e sua irmã, Lia, doente, para um hospital público. A mulher que ontem lutava para mover as próprias pernas, agora movia o mundo para encontrar as 2 crianças que se tornaram o centro de seus universo. Não havia mais espaço para sua própria dor. Todo o seu ser estava focado em uma única tarefa: trazê-los para casa, para um lugar seguro. A paciente havia se tornado a protetora e sua força, recém-descoberta, encontrou seu verdadeiro propósito. No conselho tutelar, após uma batalha burocrática, ela finalmente pôde ver Léo. O menino, assustado e sozinho, correu para seus braços ao vê-la entrar na sala. "A Lia está doente", ele sussurrou. "Eu sei, meu amor, e eu vou cuidar de vocês. 2, ela prometeu. Naquele momento, diante de uma assistente social que a questionava sobre sua relação com as crianças, Clara encontrou a resposta mais verdadeira de sua vida. "Qual o seu interesse em assumir a responsabilidade por eles?", perguntou a mulher. Clara olhou para o menino em seus braços e disse com uma certeza que vinha da alma: "Eles são a minha família." A palavra, uma vez sinônimo de traição, agora era sua nova fundação. O acordo justo de Léo havia se transformado. Clara iniciou o complexo processo legal para se tornar a guardiã das crianças, lutando com a mesma garra com que um dia construiu sua empresa. Transferiu Lia para o melhor hospital da cidade e passava as tardes ao lado de seu leito, assim como Léo passara as tardes ao lado de sua cadeira de rodas. Uma noite, o menino a encontrou na sala, observando as pedras de rio que ele havia usado em seus pés. "O nosso acordo mudou, né?", ele perguntou. Clara sorriu, o coração transbordando. "Sim, meu filho. O acordo mudou. Não é mais sobre me ajudar a andar, é sobre nos ajudarmos a ser uma família." A cura dela estava completa, pois ela entendeu que o verdadeiro milagre não era andar, era amar novamente. Meses depois, a mansão de Clara Rios era irreconhecível. O silêncio havia sido expulso pelas risadas de 2 crianças e pelo som de passos firmes no chão de mármore. A adoção de Léo e Lia foi finalizada e eles se tornaram oficialmente uma família. Uma família forjada não pelo sangue, mas por um acordo justo,
feito em uma praça de alimentação, um pacto de almas quebradas que decidiram se curar juntas. Clara não apenas voltou a andar, ela voltou a correr, a dançar, a viver. As crianças, por sua vez, encontraram a segurança de um lar e o amor de uma mãe, que em sua jornada para salvá-los, acabou salvando a si mesma. Fiel à sua promessa, Clara usou sua experiência para criar algo maior. Com a ajuda de Léo, que se tornou seu jovem consultor de sabedoria, ela fundou um instituto para ajudar pessoas com traumas emocionais. O método, batizado carinhosamente de terapia do acordo justo, combinava apoio psicológico com a filosofia simples do menino. A cura acontece quando encontramos alguém para ajudar. A fundação conectava pessoas que sofriam com causas que precisavam de apoio, provando que o propósito era o mais poderoso dos remédios. A mulher de negócios implacável havia se tornado uma filantropa, transformando sua dor em uma ponte para a cura de centenas de outras pessoas. E quanto a Ricardo e Vanessa, os arquitetos de sua dor, Clara nunca mais desperdiçou um pensamento com eles. A notícia da crueldade do plano deles acabou vazando em seus círculos sociais, manchando suas reputações de forma indelével. Eles permaneceram com seu dinheiro e seu status, mas em um mundo de conexões vazias, enquanto Clara encontrava uma riqueza que eles jamais poderiam comprar, a de uma família verdadeira e de um propósito de vida. A melhor vingança, ela descobriu, não era a retaliação, mas a felicidade. Sua vida plena e cheia de amor tornou a memória de sua traição pequena, distante e, finalmente, insignificante. A jornada de Clara começou com a paralisia de um corpo, causada por um coração quebrado. Ela achava que precisava de uma cura para as pernas, mas o que realmente precisava era de uma razão para voltar a caminhar. Um menino de rua, em troca de sobras, lhe ofereceu essa razão. Ele a ensinou que, às vezes, é preciso esvaziar as mãos e o coração para poder receber algo novo. Ao dar o que lhe restava de comida, ela recebeu de volta a esperança. Ao dar um lar a duas crianças, ela reconstruiu o seu, pois ela aprendeu a lição mais profunda, que a cura não está em receber o que nos falta, mas em doar o pouco que nos sobra, provando que até os restos de um coração partido podem alimentar e curar o mundo. Uma jornada que prova que a cura pode vir de onde menos se espera. Se o coração de Clara, Léo e Lia tocou o seu, inscreva-se, curta e comente de onde você nos assiste. Vamos celebrar as famílias que são unidas não pelo sangue, mas pelo amor.